Vamos iniciar a unidade 2. Vamos falar sobre a crise no sistema colonial brasileiro, aula de História, iniciando aí a aula 1. É importante frisar, assim como ocorreu nas colônias espanholas, o processo de independência do Brasil, também teve influência dos princípios difundidos, ou seja, espalhados, pelo iluminismo. As ideias de liberdade e da valorização dos direitos individuais existentes no pensamento iluminista estiveram presentes na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e no processo de emancipação das colônias da América Espanhola. No Brasil, durante os séculos 17 e 18, ocorreram conflitos internos em que as ideias iluministas também estavam presentes, principalmente aqueles que envolviam as elites agrárias e mercantis brasileiras, que eram contrários ao pacto colonial português. Então, esses fatores, que eu acabei de ler com vocês, favoreceram o que costumamos chamar de crise do sistema colonial brasileiro. Até 1763, Salvador havia sediado o centro administrativo do Brasil, ou seja, era a capital do Brasil. A partir dessa data, o Rio de Janeiro ganhou o título de capital da colônia. Com o aumento da população na cidade fluminense, o abastecimento de água ganhou também a atenção, principalmente por parte dos portugueses. Sobre o pacto colonial, o Brasil, como nós já estudamos anteriormente, era uma colônia de Portugal. Então, durante o período que o Brasil ele era uma colônia de Portugal, o chamado período colonial, ele estava submetido ao controle da metrópole, assim era chamada Portugal, de metrópole. Sobretudo, no que se refere à economia, uma vez que o pacto colonial assegurava o exclusivismo comercial metropolitano, o objetivo dessa prática era garantir que a maior parte da riqueza produzida na colônia, nesse caso o Brasil, fosse conduzida para a metrópole, especificamente transportada por companhias portuguesas. O inverso também acontecia, isto é, os colonos consumiam mercadorias exclusivamente vindas de Portugal, só que não vinha de graça, é importante frisar, Então a colônia, nesse caso do Brasil, tinha que comprar esses produtos manufaturados trazidos de Portugal para a colônia, Brasil. A partir da segunda metade do século XVII, iniciou uma crise econômica que assolou principalmente Portugal e Espanha, que eram detentoras do monopólio, ou seja, do domínio de navegação e de comércio entre a Europa e as colônias da América e da África. O que aconteceu? A Companhia das Índias Ocidentais, de origem holandesa, tornou-se a principal concorrente dos reinos ibéricos. Reinos ibéricos é Portugal e Espanha, inclusive na produção e no comércio de açúcar. Portugal, por exemplo, perdeu a maior parte de suas possessões coloniais no Oriente, a China e outros territórios também do leste asiático. Portugal perdeu. Com o avanço da crise econômica em Portugal, muitas restrições foram impostas ao Brasil, sua colônia na América. Qual era o objetivo dessas restrições impostas ao Brasil? Garantir o rendimento necessário para suprir a demanda de riqueza da metrópole, especificamente Portugal. Então era necessário mais restrições, principalmente no aumento de impostos. A Era Pombalina. A Era Pombalina, ela teve seu início em 1750 e perdurou até 1777. Então, com o objetivo de garantir mais recursos para Portugal, o rei Dom José I nomeou o Marquês de Pombal
como ministro de Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos. Então, ele estruturou um projeto de governo com o objetivo de acabar com a crise em Portugal, ou seja, ampliando o controle econômico da colônia com o aumento de impostos e da fiscalização. Então, durante o século XVIII, a mineração se tornou a maior fonte de exploração econômica portuguesa no Brasil. Olha só o que Pombal fez. Ele instituiu a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro aos exploradores brasileiros. Houve a criação de companhias que monopolizavam, ou seja, dominavam o comércio e a navegação na colônia. Por fim, a transferência da capital brasileira em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, garantindo o controle das regiões mineradoras. Olha só, né, o interesse político por trás de transferir a capital, na época Salvador, para o Rio de Janeiro. Era justamente para garantir o controle das regiões mineradoras. E aí nós temos um outro detalhe, que houve um tratado, chamado Tratado de Methuen, né? Qual era o objetivo do Tratado de Methuen? Garantiram a comercialização com a Inglaterra, especialmente de tecidos, na colônia de Portugal. É importante lembrar que a partir de 1750 teve início o processo de revolução industrial inglesa, e esse reino buscava ampliar o mercado consumidor de seus produtos, o que justifica os acordos firmados com os portugueses para tentar mudar esse cenário. Cada vez a metrópole, nesse caso Portugal, reforçava as ações de controle do comércio na colônia. O Pacto Colonial, por exemplo, era um empecilho, era um bloqueio para o seu desenvolvimento econômico, especialmente no que se refere à produção local de manufaturas. Nesse contexto, na Conjuração Baiana e na Inconfidência Mineira, foi questionada a dominação colonial aqui na América Portuguesa. Conjuração ou Inconfidência Mineira. Então, no Brasil, durante o século XVIII, houve queda na exploração de ouro. Essa queda na exploração de ouro ela teve uma justificativa, segundo as informações, pela intensa extração, as lavras, segundo o dicionário, é um local onde se extrai metal ou pedras preciosas, terreno de mineração. Em segundo lugar, o aumento dos impostos, muitas vezes tornava essa atividade inviável. Por outro lado, o governo português afirmava que o aumento da cobrança fiscal havia sido gerado pela sonegação de impostos e principalmente pelo contrabando de pedras preciosas. Essa situação aí ocasionou o endividamento de muitos produtores de ouro da região. Apesar do enriquecimento com a exploração do ouro, a elite colonial mineira tinha dívidas grandes com o governo português. Esse fato aumentava ainda mais a insatisfação dos mineradores, principalmente em relação à administração colonial. Então, não bastassem aí os problemas que a região de Minas Gerais já enfrentava: diminuição na extração de ouro, aumento fiscal. Em 1788, chegou de Portugal o novo governador da capitania, Luís Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Um dos objetivos de seu governo era cobrar os impostos atrasados e fazer valer o alvará de 1750, isto é, a cobrança da derrama. Nessas circunstâncias, algumas questões agitavam as Minas Gerais, como suspeitas de que houvesse uma nova derrama. Notícias que surgiam sobre o governo de Visconde de Barbacena e imposições de cobrança de dívidas anteriores e a suposta investigação dos grandes exploradores de ouro. Então, esses fatores acabou gerando pânico entre a elite mineira, principalmente aqueles que deviam mais, os chamados mais endividados.
Movimento de conspiração. Então, diante do contexto colonial, influenciados pelo movimento de independência dos Estados Unidos, 1776, e também pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, os líderes das elites econômico-cultural de Minas Gerais passaram a frequentar grupos secretos. Esses grupos secretos conspiravam contra o governo e principalmente contra o domínio português. Então, por exemplo, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, figura de prestígio em Minas Gerais, cedia sua residência para a realização das reuniões conspiratórias. Constavam entre os participantes das reuniões Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira e Oliveira Lopes, Joaquim Silvério dos Reis, todos fazendeiros e mineradores endividados. Os padres Oliveira Rolim e Toledo e Melo, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, além dos alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Entre os temas discutidos durante o movimento de emancipação estavam a valorização do ensino, com a fundação de uma universidade em Vila Rica, a proclamação de uma república mineira e o desenvolvimento de manufaturas para a produção de tecidos e objetos de ferro, como ferramenta de mineração, que era o que gerava riqueza, o que gerava a economia da época. Também discutiu o perdão das dívidas dos mineradores e a possível participação de São Paulo no movimento, após a proclamação da República Mineira. Duas situações chamam a atenção nesse contexto. Primeiro, vamos observar. Primeiro, a maior parte dos inconfidentes, é importante frisar que a palavra inconfidente foi o nome dado àqueles que não têm fidelidade. Eram chamados de inconfidentes, ou seja, quem não era fiel, quem era desleal ou traiçoeiro. Então, esse nome foi atribuído aos membros do movimento, porque eles foram considerados os traidores do governo português. Então, a maior parte deles, dos inconfidentes, era proprietário de escravizados. Por essa razão, não havia intenção de acabar com a escravidão. Segundo, também era objetivo libertar apenas a região de Minas Gerais, onde era mais forte a fiscalização do governo. Após várias reuniões, os rebeldes definiram a data do início do movimento, que ocorreu no dia do decreto. Entretanto, no grupo dos inconfidentes havia um membro da elite, chamado Joaquim Silvério dos Reis, o mais endividado com a coroa, que trocou o perdão de sua dívida pela delação de seus companheiros. O resultado, não houve um movimento e todos os integrantes foram presos. Em março de 1789, seguiram para a capital da colônia, o Rio de Janeiro, sob o pretexto de serem conspiradores e traidores da pátria.